Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, querido consagrando. Estamos aqui por meio desse vídeo para poder falar um pouquinho do que nós falamos no nosso segundo encontro. A gente já ressaltou algumas vezes que os encontros são uma sequência, então não entender um vai prejudicar a compreensão dos demais. Então, para você que não pôde estar presente, ou você que esteve presente e quer reforçar o que foi falado, estamos aqui, vamos seguir o modelinho dos slides, e aí vou falar um pouquinho do que foi falado na terça-feira. Não com a profundidade que foi falado lá, porque não substitui o presencial, mas para que ninguém seja muito prejudicado por conta da falta, por algum compromisso, enfim. Então vamos lá. Para que a gente possa fazer uma retrospectivazinha, no nosso primeiro encontro, que foi semana passada, nós aprendemos qual é o sonho de Deus para nós e o que nós nascemos para ser. Você lembra dessa resposta? Nós nascemos para ser santos. Essa é a finalidade da nossa vida. Eu e você nascemos para ser santos. Mas aí você me pergunta, João, o que é santidade? E eu te respondo: santidade é amar. Amar a Deus e amar ao nosso próximo. E amar a Deus amando também o nosso próximo. Essa é a finalidade da nossa vida, é para isso que nós nascemos. Nós nascemos para amar, nós nascemos para ser santo. O amor é o caminho que vai nos levar até a santidade. E esse também está relacionado demais com o objetivo da consagração, que é nos levar a viver essa santidade, que é nos levar a viver a vontade de Deus pelas mãos de Nossa Senhora. O objetivo da consagração é o mesmo objetivo do batismo. Todos nós batizados somos chamados a viver a santidade. Esse é o convite que o próprio Cristo faz para mim e faz para você também. E quando nós iniciamos esse processo de santidade? Esse processo de santidade dá início no nosso batismo. Então, quando nós somos batizados, ali começa a nossa caminhada, o nosso processo de santificação para nos tornarmos santos. Quando ele vai terminar? Ele vai terminar somente com a nossa morte. Então, durante toda a nossa vida, nós somos convidados a viver buscando a santidade. Um padre muito famoso, chamado Padre Francisco Amaral, ele vai dizer que a pia batismal é o útero da igreja. Porque ali na pia batismal, quando a criança ou o adulto, que seja, é batizado ali, ele passa a ser membro da igreja. Ele nasce para a igreja católica, para poder fazer parte da igreja. Ponto importante, a consagração tem tudo a ver com o sacramento do batismo. Porque pelo batismo nós nos tornamos filhos de Deus e somos selados para o céu. O que é isso? Nós nos tornamos filhos de Deus e recebemos um selo de que nós somos cidadãos do céu, de que o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é no céu e nós estamos aqui somente de passagem. O batismo deixa esse selo, deixa essa marca importantíssima em nós. Continuando falando sobre o batismo, o que o batismo faz conosco? No sacramento do batismo, Jesus perdoa-nos e resgata-nos do pecado original. É o sacramento onde recebemos a graça, a vida de Deus em nós, e que abre as portas da vida cristã ao batizado, incorporando a comunidade católica ao corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Além disso, apaga a mancha do pecado original e nos concede a filiação de Deus em Cristo Jesus. Olha que maravilha, quantas graças nós recebemos por meio desse sacramento. A principal dessa é essa última, nos concede a filiação de Deus em Cristo Jesus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Para que a gente possa pontuar certinho, 4 grandes coisas que nos mostram a importância do batismo. Nele, nós recebemos a graça de Deus. Segundo, nós nos tornamos membros da Igreja de Cristo. Terceiro, apaga em nós a mancha do pecado original, que é o pecado cometido pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E quarto, o mais bonito de todos, nos torna filhos de Deus. No dia do nosso batismo, passou aqui. Os nossos padrinhos e os nossos pais fizeram algumas promessas e assumiram alguns compromissos de fé. Então, essas promessas batismais são renovadas em algumas missas e provavelmente você já renovou. Aqui no slide tem, se você puder dar uma lidinha com calma, mas aqui nós renunciamos a Satanás, renunciamos ao pecado
e professamos a nossa fé católica, aquilo que a gente reza no creio toda a Santa Missa. Então, dá uma olhadinha com calma no compromisso que nós assumimos de renunciar a Satanás, a seus princípios, de renunciar ao pecado e de viver a fé católica. No nosso batismo, nossos padrinhos e pais assumiram pela gente, porém, na nossa crisma, quando nós já tínhamos uma idade, nós já tínhamos razão, consciência daquilo que nós estávamos fazendo, nós assumimos esse compromisso. E o slide vai dizer, na confirmação ou crisma, o Senhor nos dá força para ser suas testemunhas no mundo. Confirmamos as promessas do batismo. Então, no batismo, nós recebemos os dons do Espírito Santo e reafirmamos esse compromisso que foi assumido por nós, pelos nossos padrinhos e pais, lá no nosso batismo. Aí eu te pergunto, quando nós fomos batizados, nós vivemos as promessas que nós fizemos? Não, porque nós pecamos. E depois nós nos crismamos, assumimos novamente esse compromisso por nós mesmos e voltamos a pecar. Voltamos a ser infiéis com o Senhor, a não cumprir aquilo que nós tínhamos prometido. O batismo e a crisma são sacramentos. A gente fala tanto de sacramento, mas o que é sacramento? Qual é a definição de sacramento? Sacramentos são ferramentas que Jesus deixou para lapidar o nosso coração tão duro. São os sinais visíveis do poder invisível da graça. Então, os sacramentos são meios que o Senhor deixou para que a gente fosse para que Ele fosse nos transformando o nosso coração, nos transformando como pessoa e assim nos levar a atingir o objetivo da nossa vida, que é a santidade. Foi para isso que o Senhor deixou os sacramentos para nós. E quantos são os sacramentos? Nós bem sabemos que nós temos 7 sacramentos. E os sacramentos, eles são importantes para a nossa salvação? Eles não só são importantes, mas também são necessários. Se queremos viver a vida cristã, progredir e perseverar no caminho de Jesus. Meus irmãos, não tem como nós progredirmos a nossa caminhada, não tem como nós chegarmos nem sequer perto da santidade se nós não tivermos uma vida sacramental. Nós precisamos viver os sacramentos que a igreja deixa para nós. O sacramento faz isso com a gente. Devemos revestir-nos do homem novo, nosso Senhor Jesus Cristo. Pelos sacramentos, nós somos transformados e Deus vai nos transformando, né? Ser cristão é ser imitador de Cristo. E quando eu participo dos sacramentos, o próprio Cristo vai sendo gerado em mim para que eu me transforme nele, para que eu seja um novo Cristo no mundo. Os 7 sacramentos da igreja, como nós bem sabemos, só para que a gente possa confirmar, são esses: batismo, eucaristia, crisma, unção dos enfermos, ordem, matrimônio e a confissão. Deus instituiu sinais sensíveis a que chamamos sacramentos para expressar as realidades sobrenaturais da graça. Ou seja, por meio dos sacramentos nós recebemos a graça de Deus. Essas realidades sobrenaturais que muitas vezes nós não conseguimos nem sequer compreender, mas nós recebemos a graça de Deus através dos sacramentos. Desde o nosso batismo era para vivermos as renúncias que fizemos e assim vivermos a santidade. Foi isso que aconteceu? Como eu já perguntei? Não. Infelizmente não foi isso que aconteceu, a gente foi infiel, nós pecamos e ofendemos o nosso Senhor. O que aconteceu? Voltamos a pecar. Voltamos a nos afastar de Deus. Nós nascemos para amar, mas quem peca não ama e quem ama não peca. Toda vez que nós pecamos, nós não amamos a Deus. E foi isso que eu e você fizemos durante a nossa vida. O pecado nos afasta de Deus. Mas o que é pecado? Pecado é a desobediência a Deus. Então, toda vez que eu desobedeço aquilo que Deus pediu para mim, eu estou pecando, eu estou ofendendo a Ele. E por isso que nós precisamos esvaziar do que há de mal em nós, que é o pecado. Nós temos 2 tipos de pecado: o pecado original e os pecados atuais. O pecado original é o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, do livro do Gênesis, traz para nós. Esse pecado, a mancha que esse pecado deixou em nós foi lavada no nosso batismo. E depois do nosso batismo, nós voltamos a pecar. E esses pecados cometidos após o nosso batismo são chamados pecados atuais. Todos os pecados são iguais, João? Não.
há uma diferença entre os pecados. Nós temos dois tipos de pecados, o venial e o mortal. Pecado venial e pecado mortal. O pecado mortal é aquele pecado contra os mandamentos. O que ele faz conosco? Como diz o slide, ele nos priva do céu, da Eucaristia e nos leva ao inferno. Já o pecado venial não resulta em uma separação completa de Deus. Porém, Jesus é misericordioso e nos concede perdão através do sacramento da confissão. Perceba que os sacramentos são meios para que nós atinjamos a graça de Deus, recebamos de Deus essa graça, para que a gente possa reforçar. Então, toda vez que eu peco contra os mandamentos, eu cometo um pecado mortal. O que é isso? O pecado mortal é aquele pecado que mata a minha alma. Ele me priva do céu, me priva da Eucaristia, eu não posso comungar, e ele me conduz ao inferno, caso eu venha a morrer sem um arrependimento e sem confessar esse pecado. Que a gente possa entender melhor essa realidade de pecado mortal. Pecado mortal ou grave é uma desobediência grave a Deus e a sua lei. O pecado mortal é assim chamado porque nos faz perder a graça de Deus, ou seja, a comunhão com Deus, levando nossa alma a um estado de morte. Quem comete um pecado mortal rompe por própria escolha a amizade com Deus e coloca-se debaixo do jugo de Satanás. É por isso que a Bíblia diz que todo aquele que peca é do diabo. Meus irmãos, veja a gravidade disso. E talvez você não tenha escutado nada disso, não saiba desses conceitos. Foi por conta de uma falha lá atrás da nossa catequese. Mas todos nós católicos precisamos saber disso, porque nós estamos numa batalha espiritual e precisamos saber contra o que nós estamos lutando. E o nosso maior inimigo é o pecado mortal, porque é o pecado mortal que rompe a nossa ligação com Deus. Quando eu peco mortalmente, eu deixo de ter uma comunhão com Ele. Por quê? Porque, como o próprio nome diz, mortal, a minha alma está em estado de morte. A minha alma não está mais viva. É isso que o pecado faz conosco. E como bem diz o slide aqui embaixo, toda vez que nós pecamos mortalmente, a gente rompe a amizade com Deus. Deixamos de ser amigos de Deus por conta desse pecado. E nós nos colocamos debaixo do jugo de Satanás. E quais são os pecados mortais? Os pecados mortais são os pecados contra os 10 mandamentos. Então, toda vez que eu pequei contra os 10 mandamentos, eu pequei mortalmente. Aí eu te pergunto, quais são os 10 mandamentos da nossa igreja? Você sabe? Os 10 mandamentos são esses, né? Passar aqui bem rapidinho. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e dias santos, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Esses são os 10 mandamentos que nós precisaríamos saber decor como católicos, né? É nossa obrigação, enquanto católicos, saber decor os 10 mandamentos, para que a gente não venha a cometê-los. Os pecados mortais mais comuns no dia de hoje, na nossa realidade, né? Não rezar, faltar a missa dominical por preguiça ou comodismo, viver juntos sem ser casado, demasiado, ou só casado no civil, prática sexual fora do casamento, adultério, fornicação, prática homossexual, etc., namoro indecente, pornografia e masturbação, incluindo novelas com cenas imorais, BBBs, séries e etc. Embriagar-se ou fazer uso de droga, ter ódio das pessoas quando se deseja o mal ao próximo, frequentar falsas doutrinas como espiritismo, macumbaria, maçonaria, magia, etc., praticar ou apoiar a prática do aborto, evitar filhos por métodos artificiais, não respeitar os pais e os mais velhos, roubo, furto, fofoca, julgamento, orgulho, difamar ou caluniar as pessoas. Então, esses são alguns exemplos desses pecados mortais que são comuns nos dias de hoje, na nossa atualidade, né? E aqui embaixo nós temos uma citação da carta de São Paulo aos Gálatas, onde ele fala sobre as obras da carne. Se você puder pegar aí na sua Bíblia, pega, dá uma lida. Por quê? Porque São Paulo vai dizer que quem comete aquelas práticas que ali estão não herdará o reino de Deus. Ou seja, não vai alcançar a salvação. Porque o pecado mortal tira de nós a salvação e nos leva ao inferno. O pecado mortal é o maior mal e a maior desgraça que um ser humano pode fazer nessa vida.
justamente porque nos faz perder nosso maior bem, que é Deus. Olha a gravidade disso. O pecado mortal nos tira Deus. Quem comete um pecado mortal torna-se réu, merecedor do inferno, de modo que, se morrer nesse estado sem arrependimento, irá direto para o inferno. Isso aqui quem diz é o Catecismo da Igreja Católica. A pessoa que morre em estado de pecado mortal sem arrependimento vai direto para o fogo do inferno. Talvez você deve estar desesperado por conta disso. Fala, nossa, eu tô lascado, né? E por que então achamos que estamos lascados? Talvez está apavorado, desesperado diante disso. E muitas vezes é o que acontece com as pessoas mesmo, por não conhecer essa realidade, né? E nós achamos que nós estamos lascados porque nós esquecemos as promessas do nosso batismo. A gente não foi fiel e a gente não cumpriu o que a gente prometeu lá no nosso batismo. A gente não cumpriu o que nós mesmos assumimos a nossa crisma. E muitas vezes renovamos, em certas missas, em certas ocasiões, nós renovamos as promessas do nosso batismo e mesmo assim a gente esquece e não cumpre. Poxa, estou em pecado mortal, o que fazer? Olha, João, você me trouxe um problemão. Está me trazendo uma dor de cabeça gigante, uma grande preocupação. O que eu devo fazer agora? Aí eu te respondo. Se por fraqueza, ilusão ou orgulho, conscientemente cairmos em algum pecado mortal, não permaneçamos deste modo, fora da comunhão com Deus. Busquemos um padre e, contritos, confessemos nossos pecados. Deus não rejeita ninguém que, arrependido, lhe suplica seu perdão. Devemos nos confessar com frequência, quinzenalmente ou, ao menos, mensalmente, como ensina o Código de Direito Canônico. Veja, meus irmãos, a solução são os sacramentos. Veja a importância dos sacramentos. Os sacramentos são os meios para nós alcançarmos a graça. E Deus nos deixa ele. Por que Deus deixou a confissão? Porque Deus sabia da nossa miséria, Deus sabia que nós íamos pecar, que nós íamos ofender a Ele. E nos deixa a confissão para que a gente possa se reconciliar. Então, se você pecou, está nesse estado de inimizade com Deus, rompeu a sua ligação com Deus, qual é a solução? A solução é a confissão. Eu preciso me confessar. Eu preciso buscar um padre e confessar os meus pecados arrependidos. E aí, o que a igreja recomenda quanto a isso? A igreja recomenda que a gente confesse uma vez ao mês, quinzenalmente, ou ao menos uma vez ao mês, como aqui fala no slide. Muita gente pensa que é somente uma vez por ano, e tá bom só na Páscoa ou no Natal, quando vem aquele monte de padre. Não, meus irmãos, uma vez ao ano é o que a igreja nos pede, por mínimo, ao menos uma vez ao ano. Mas essa não é a nossa realidade. A nossa realidade de pecador, de miserável, de pessoa que ofende a Deus com certa frequência. A gente não pode viver confessando somente uma vez por ano. Por isso que a igreja nos chama a isso. Ao menos uma vez por mês. Uma confissão bem feita, com todos os nossos pecados. Por isso, a grande importância de Nossa Senhora. Ela, como boa mãe, vem nos ajudar a não mais cometermos essas ofensas a nosso Senhor Jesus. Aí entra Nossa Senhora, aí entra a consagração, e é por isso que nós estamos aqui, para recorrer ao auxílio da nossa mãe, daquela que nos ajuda e que nos leva até Jesus. Às vezes isso parece impossível, parece fora da realidade, e Nossa Senhora vem ao nosso encontro para dizer, filho, é possível, é isso que eu quero, é isso que a igreja sempre pediu durante toda a sua história, não só a igreja, mas Jesus, é isso que o meu filho pediu, é isso que o meu filho quer. Nas suas aparições, Nossa Senhora vai dizer, não ofendam mais ao meu filho, que já está muito ofendido. Ofendido por quem? Por mim, por você, por nós, pecadores. E ela vem nos ajudar a não ficar na lama do pecado, a não ficar nesse estado de pecado mortal, mas sim de nos reconciliarmos com Deus e vivermos a sua graça. Olha que maravilha. O sacramento da confissão nos remete à parábola do filho pródigo, o pai esperando ansiosamente pelo retorno do seu filho. Na confissão é isso que acontece. O pai nos espera de braços abertos para nos dar nova roupa, nova sandália, um novo anel, para fazer de nós tudo novo. E ali no filho pródigo, o pai mandou dar um banho, onde foi lavado com água e tirado do filho toda a sujeira. Na confissão é o próprio sangue de Cristo que nos lava. O sangue de Cristo é derramado sobre a nossa alma para nos lavar e tirar de nós todo o pecado, toda mancha que nós mesmos colocamos ali por conta das nossas atitudes. Precisamos buscar o sacramento da reconciliação, a confissão com frequência.
Então, para que a gente possa recapitular, dos 7, quais são os 2 sacramentos que podemos receber muitas e muitas vezes? Esses 7, nós temos 2 sacramentos, confissão e comunhão, que nós receberemos durante toda a nossa vida. O batismo é uma vez só, o matrimônio, a ordem, uma vez só, a unção dos enfermos são poucas vezes, mas a confissão e a comunhão tem que ser com muita frequência. Então, toda vez que eu pecar mortalmente, o que eu vou fazer? Vou me confessar. Ah, João, não faz um mês ainda que eu me confessei da última vez. Se você pecou mortalmente, vai se confessar e reconciliar com Deus e voltar à amizade com o Senhor. Voltar a sua alma a ser amiga de Deus. Para que você possa viver melhor. Para que você possa progredir na graça e chegar à santidade. E é a confissão e a comunhão que vai fazer isso. Confessando e comungando com frequência, o Senhor vai nos transformando, vai nos santificando. Mas aí você pode falar isso para mim, né? Ah, João, mas eu não quero me confessar. Nós somos livres, Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas o pecado mortal tem consequências diretas em nossas vidas. Vejamos. É por isso que a pessoa que está em estado de pecado mortal não pode comungar, pois a Santíssima Eucaristia é o sacramento dos vivos, ou seja, só pode comungar quem está na graça de Deus, sem pecados mortais. Quem comunga estando em pecado mortal comete o gravíssimo pecado do sacrilégio, ou seja, da profanação do Santíssimo Corpo e Sangue de Deus. Veja, meus irmãos, a gravidade disso. Talvez nós não sabíamos disso, não tínhamos conhecimento disso, mas toda vez que nós comungamos em pecado mortal, nós estamos profanando do corpo e sangue de nosso Senhor, que se dá por amor a nós. Por isso que quem está em estado de pecado mortal não pode comungar. Por quê? Porque você rompeu a sua ligação, o seu elo com Deus, quando você cometeu aquele pecado. Através daquele pecado, a sua alma ficou num estado de inimizade com Deus. Foi Deus que quis assim? Não. Foi a sua escolha. A sua escolha. Por isso que nós não podemos comungar quando nós cometemos pecado mortal. Antes de nós confessarmos. Quando eu confesso, eu volto a estar em estado de graça e aí sim eu poderei receber a comunhão. Mas caso contrário, nós não podemos, senão nós estaremos cometendo um outro pecado gravíssimo, que é o pecado do sacrilégio. São Paulo vai falar sobre isso. Né? Aqui na carta de São Paulo aos Coríntios, 11, do 27 ao 29, vai dizer assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Veja, meus irmãos, São Paulo está falando isso. Quando eu comungo em pecado mortal, eu estou comungando da minha própria condenação. Por isso que o que eu preciso fazer? Preciso me confessar com frequência. Eu não posso viver nessa lama do pecado mortal. Eu preciso sair daí o mais rápido possível. Porque, senão, eu não estarei na graça de Deus, eu não estarei sendo amigo de Deus. E comungar é o maior privilégio que nós temos e nós precisamos fazer isso o máximo de vezes que nós conseguimos. O máximo de vezes. Mas para isso, eu preciso estar em estado de graça. Não posso estar em pecado mortal. E por que da confissão antes da comunhão? A confissão nos lava dos pecados e nos concede novamente a amizade com Deus. Assim nos tornamos dignos de comungar Jesus com verdadeiro amor. Aí você pode me perguntar, mas João, na missa, nós já temos o ato penitencial, que é para perdoar os pecados. Aí eu te digo a diferença, né? O ato penitencial, neste momento, reconhecemos os nossos pecados e pedimos perdão a Deus. Porém, só são absolvidos os pecados veniais, leves, ou seja, os pecados que ferem a nossa comunhão com Deus, mas não nos afastam totalmente dele. Na confissão, é o momento que nos lava por completo, pois é somente através deste sacramento que Deus nos perdoa de todos os pecados, principalmente os pecados graves, pois estes nos afastam completamente de Deus e na confissão voltamos aos braços do Pai. Vejam, meus irmãos, há uma diferença entre a confissão e o ato penitencial. Na confissão são perdoados todos os pecados que nós confessamos com arrependimento. Agora, no ato penitencial, só perdoa os pecados leves,
Se os pecados graves fossem perdoados também no ato penitencial, não haveria necessidade de existir a confissão. Então nós precisamos saber dessa diferença tão importante para nós. E aí fazer o quê? Buscar a santa confissão. Aqui embaixo nós temos uma frase do grande santo São Padre Pio, que ele vai dizer: haja com humildade e confesse-se com frequência. Com frequência. Se por acaso eu estiver em pecado mortal na Santa Missa, pois não deu tempo de se confessar, o que fazer? Eu não devo receber Jesus na Eucaristia, como vimos. Porém, devo fazer a comunhão espiritual, desejando o quanto antes a confissão. O que seria essa comunhão espiritual, João? Eu faço uma oração onde eu desejo que Jesus venha espiritualmente tocar o meu coração, tocar a minha alma. Sacramentalmente, nesse momento, a comunhão sacramental eu não posso, por estar em pecado. Mas eu posso fazer a comunhão espiritual. E pedindo para que eu receba Jesus espiritualmente, ali eu faço a minha oração, eu faço a minha prece. E aí, assim que eu puder, eu me confesso e aí volto a comungar sacramentalmente. A comunhão espiritual é feita por aqueles que, por algum motivo, não podem receber sacramentalmente o corpo e sangue de Jesus. Para finalizarmos, nós temos aqui Santo Agostinho, um grande pecador que virou santo. Aqui, ó, de mestre do pecado a doutor da igreja. Aqui uma fotinha dele e uma parte de um de seus escritos. Ele vai dizer: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que estava dentro e eu fora. Estavas comigo e eu não estava contigo. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Chamaste por mim e rompestes a minha surdez. Esse escrito de Santo Agostinho é algo que precisa acontecer comigo e com você. Nós tomarmos consciência disso. Ó, quantas vezes nós procuramos nas coisas do mundo, nós procuramos longe de Deus a felicidade. A gente procura fora, mas a felicidade está dentro. Cristo está dentro de nós. Nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo e a gente procura tantas coisas, mas nós vamos encontrar quando nós olharmos para dentro, porque o Senhor está conosco. Estavas comigo e eu não estava contigo. Quantas vezes o Senhor está conosco, mas nós não estamos com Ele? Que possamos seguir o exemplo de Santo Agostinho, que foi um grande pecador, mas depois do chamado de Cristo, depois de conhecer a verdade o libertou, como a própria Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E assim, buscando os sacramentos, vivendo na graça de Deus, ele se tornou um grande santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.